Estes dois amigos, um da Austrália, Michael White, e David Epstein, da Nova Zelândia, são os grandes iniciadores da terapia narrativa na década de 1980. Michael White e David Epstein analisaram, transformaram e colocaram na prática terapêutica da terapia narrativa as ideias de três grandes autores. Gregory Bateson, quando diz que só se compreende aquilo que se distingue quanto um pano de fundo, compreender é perceber algo como distinto. Jerome Bruner, existem duas formas alternativas de pensar, o modo paradigmático e o modo narrativo, que assume uma sequência de episódios. Michel Foucault, a nossa subjetividade foi sendo moldada por pressupostos que organizam nossa vida, são adquiridos e nos dizem o que é ser normal, feliz, adequado. Sendo assim, Michael White e David Epstein analisaram, transformaram e colocaram na prática terapêutica as ideias desses três grandes autores. Os seres humanos fazem distinções como forma de compreender e perceber a realidade. E essas distinções assumem uma forma narrativa. E essas formas narrativas há pressupostos que nos dizem o que é ser normal, feliz, etc., que são adquiridos, mas não são visíveis e são resultados da nossa história e da nossa cultura. A meta terapêutica é fazer com que a pessoa administre sua própria vida e não a vincule a situações problemáticas derivadas de influências socioculturais ou qualquer outra influência que não venha da própria história da pessoa e do seu desenvolvimento enquanto pessoa. Dentro dessa meta, a terapia narrativa quer revelar às pessoas que não existe só o caminho apontado pela história repetida, mas há múltiplas perspectivas e, se forem usadas a visão dos conceitos da terapia narrativa, estes mostrarão os momentos extraordinários que irão indicar histórias alternativas que confirmarão a reautoria na vida das pessoas. O objetivo da terapia narrativa é sair dessas verdades adquiridas que nos ditam como viver e comportar, desconstruir essas verdades e reconstruir essas histórias. O objetivo é mudar a relação da pessoa com o problema. O significado da história é oferecido pela própria experiência da pessoa. É a pessoa que dará o significado para o que está sendo trazido para a terapia. Na terapia narrativa, somos os seres da história. A história ou a narrativa da experiência de vida da pessoa é a base do enfoque da narrativa. As histórias que as pessoas trazem constituem a moldura que estabelece a interpretação da própria experiência, daquilo que as pessoas viveram, fizeram e que compõem e expressam suas vidas. Não existe um só caminho. Com essa convicção, há uma visão aberta da história exposta. A terapia narrativa torna visível o que ampara e sustenta o problema. A questão fundamental, o axioma básico que caracteriza a terapia narrativa é a afirmação de que a pessoa não é o problema. O problema é o problema. O problema é externalizado, é falado como vindo rotulado também pela influência sociocultural fora da pessoa. A terapia narrativa desafia certezas já estabelecidas. O self é definido como relacional e constituído também pelo discurso sociocultural. A postura do terapeuta narrativo possibilita a compreensão do processo terapêutico a partir de uma sequência no processo que se dá através de três etapas: desconstrução, reconstrução e consolidação da nova história. Um questionamento através do tempo tende a traçar a influência da situação na vida da pessoa,
durante um longo período, isto para que os eventos possam ser entendidos. É preciso diversificar a história para não ficar na história dominante ou saturada. Nossa vida é feita de múltiplas histórias. Essas histórias consistem de eventos interligados em sequências através do tempo, de acordo com um enredo. O terapeuta narrativo faz perguntas para saber o significado do problema que as pessoas trazem. Procura esses efeitos na vida da pessoa em vários aspectos, sempre respeitando o que a pessoa traz, crenças, valores, competências e habilidades. Não interpreta. Busca os efeitos do problema e com isso reconta a história de vida das pessoas. Avalia o ponto de vista da pessoa nesses efeitos. O terapeuta questiona com a pessoa cada efeito e pede opinião sobre eles. Para justificar essas avaliações, muitas vezes usa por quê. Essa é uma pergunta importante. Porque busca uma justificativa para as pessoas fazerem do jeito que fazem. Porque busca fazer com que as pessoas se reconectem com suas preferências e opiniões. Porque pode ser uma parte significativa das conversas de reautoria. Porque a pessoa é convidada a tomar uma posição em relação ao problema. Porque ajuda as pessoas a saírem da história saturada para um novo território coerente com seus valores, capacidades, competências e preferências de vida. O terapeuta narrativo, com sua postura, realça a posição de que só a pessoa cuja vida está sendo discutida sabe o que os problemas significam para ela. É necessário que as próprias pessoas compreendam o significado de suas histórias. O terapeuta necessita consultá-las para que compreendam o que se passa. Desconstrução. De acordo com minha definição bastante livre de desconstrução, não tão idêntica de Derrida, desconstrução tem a ver com procedimentos que subvertem algo tomado como verdadeiro em certas realidades e práticas. Aquelas chamadas verdades que são separadas das condições e do contexto de suas produções. Essas formas desincorporadas de falar que escondem opiniões tendenciosas e preconceitos, e aquelas práticas familiares de si mesmo e de relacionamentos que estão subjugando a vida das pessoas. Podemos também considerar a desconstrução em outro sentido, por exemplo, a desconstrução de autonarrativas, tendo o conhecimento dominante da cultura na qual a pessoa vive, a desconstrução de práticas do self e as relações que são predominantemente culturais da prática discursiva de nossa cultura. Vamos falar então sobre os conceitos nomeados e desenvolvidos na terapia. A história do problema dominante geralmente é a situação apresentada quando é iniciada a terapia. É a história dominante, citada, repetida e repetida, também chamada de problema saturado. É a história de algo que alcançou espaço proeminente na vida da pessoa. Comumente apresenta a descrição de uma visão única e fixa da situação. As histórias do problema dominante influenciam e limitam as pessoas em velhos papéis fixos que afetam os relacionamentos. Para contar uma história dominante, muitos eventos do passado e do presente foram selecionados e explicados para combinarem com o que as pessoas estão trazendo para o terapeuta.
são chamadas descrições estreitas. São interpretações para combinarem com o enredo. Externalização é o processo de separar a pessoa do problema. Neste quesito, a terapia narrativa aposta a sair do tradicional insight para um outside, isto é, sair de internalizações para externalizações. A externalização inverte essa lógica e procura fora o que alguns modelos terapêuticos procuram dentro. A ideia central é que as pessoas se comportam dessa determinada forma porque se sentem coagidas a não o fazer de outra maneira. Frequentemente não se externalizam os sintomas, mas os significados que os sustentam. Isto exige a paciência do terapeuta e uma compreensão verdadeiramente externalizadora das dificuldades apresentadas. Podem ser exteriorizados sentimentos. Exemplo: então o medo te convenceu a não sair de casa? Os problemas entre as pessoas. Exemplo: o que a crítica faz vocês fazerem um com o outro? Práticas culturais e sociais. Exemplo: como o racismo influenciou na decisão de você se comportar desta forma. Metáforas: o muro das lamentações e ressentimentos. O que deve guiar o questionamento do terapeuta é a curiosidade clínica. Fazer perguntas que comuniquem a curiosidade do terapeuta sobre a relação da pessoa com o problema e não levar respostas prontas sobre o que se acha. A externalização também faz parte da desconstrução. E no caso pode ser dado de forma objetiva um nome, uma identidade ao problema e começar com isso a observar e identificar o problema fora de si. As pessoas, ao usarem a linguagem da externalização, podem começar dando um nome que contenha um significado para aquilo que deu suporte à história dominante que foi trazida. Nomear o problema pode ajudar a refletir sobre a situação em si e a enfrentar o seu significado na vida das pessoas. O nome do problema deve combinar com a experiência da pessoa com a situação. Dê exemplo de um nome dado ao problema. Reconstrução. Os momentos extraordinários ou únicos estão sempre presentes na vida das pessoas, mesmo nas situações mais difíceis. A manutenção da história saturada depende da invisibilidade destes momentos únicos. A pessoa fica fixamente presa ao problema e se esquece dos momentos em que não esteve presa à situação de queixa. Ninguém pode ficar preso 100% a uma situação, nem mesmo uma pessoa presa a um vício, viciada. É preciso, então, questionar quando o problema está exercendo maior influência, quando o problema não exerceu uma grande influência, quando o problema está atendendo a alguma necessidade da pessoa e quando o problema, na verdade, não está afetando a vida da pessoa de forma tão decisiva. Reconstrução. Explora os momentos únicos das histórias alternativas e constrói uma nova história de vida, tendo como base aspectos negligenciados das histórias alternativas. Os momentos extraordinários ou únicos são momentos que mostram exceções dentro da história saturada da situação. É qualquer momento que não combina com a história saturada ou dominante. São momentos em que a condução da vida da pessoa não está controlada ou dominada
imediato pelo problema. Momentos em que o problema teve menor, pouco ou nenhuma influência na vida da pessoa. No panorama da ação, se responde genericamente à pergunta: o que aconteceu? Envolve a descrição do contexto das ações com os personagens envolvidos. Ao inquirir sobre o panorama das ações da pessoa, se foca em questões que procuram eventos e ações em torno, dentro ou fora do problema. Uma vez que um momento único foi articulado, o evento particular e as ações ao redor desse momento extraordinário podem ser identificados e dar um panorama de novas ações. Segundo Michael White, neste panorama estão incluídos experiências de eventos, sequências, tempo ou enredo que juntos compõem o panorama de ação. No panorama de identidade estão envolvidos a descrição dos significados, das intenções, dos sentimentos que movem cada protagonista. É uma investigação dos objetivos da pessoa, intenções, crenças, qualidades pessoais, valores, habilidades e desejos. Envolve fazer perguntas sobre as implicações da história dominante ou da história alternativa dentro da compreensão da pessoa sobre sua identidade, aquilo a que atribui valor ao relembrar e conectar as cenas realizadas na trama da história de sua vida. São também chamadas de problemas do panorama das questões da consciência. Compreender nossas identidades como multi-historiadas é imprescindível. A ideia central é que a elaboração narrativa em torno destes eixos, ação, identidade e tempo, contribua para a gradual emergência de uma nova narrativa. Histórias alternativas. As histórias alternativas contêm momentos extraordinários ou únicos em que o problema não dominou a situação. São histórias que conduzem para a reconstrução. São histórias que derivam dos momentos únicos e contrastam com as histórias dominantes que a pessoa traz para a terapia. As histórias alternativas proporcionam recursos que não estão sendo lembrados ou que ainda não foram reconhecidos. Estão ausentes, mas implícitos, e podem expandir o repertório de novos caminhos na vida da pessoa. São histórias que provavelmente ajudarão as pessoas a saírem da influência das dificuldades que vivem. São histórias que devem dar espaço para mudança. São histórias que devem ser ricamente descritas e entrelaçadas com outras histórias através do tempo. Recontar ou rehistoriar é o processo de localizar novas histórias dentro dos momentos únicos vindo da experiência vivida pela própria pessoa. Esses momentos podem se iniciar com as histórias alternativas e com esses elementos recontar de forma nova a vida da pessoa. Isso faz acreditar que mudanças sempre são possíveis. Ao criar uma nova história baseada numa ação visível e manifesta vinda da própria pessoa, novas narrativas surgem e são vinculadas ao todo da vida da pessoa e seus relacionamentos. A externalização do problema continua mesmo na fase de reconstrução. Recontar pode ocorrer nas mais diversas formas. A. Ao se procurar cenas do conflito atual da vida e explorar de formas diferentes. B. Ao se fazer a pessoa revisitar uma história problemática e recontar de maneira nova, apoiada na história alternativa ou em outra forma. C. Ao se tornar a pessoa cônscia de novas descrições de identidade
onde é possível recriar cenas e reescrever a história da nova identidade criada. Ausente mais implícito é um conceito baseado na ideia de que há uma dualidade em todas as descrições de experiências e tais descrições são relacionais. Uma descrição particular do problema saturado de uma experiência pode ser considerada o lado visível da experiência dualística. A outra parte da descrição dual inicialmente não é visível. O terapeuta escuta dicas ou ações que podem proporcionar acessos para aquelas experiências presentes, mas não visíveis. É preciso, então, perguntar ou fazer reflexões que possam convidar o que está presente, mas não visível, ser revelado. Remembrança. Este termo, em inglês, remember, foi criado por Barbara Mayoff, mas foi introduzido em terapia por Michael White. O termo está ligado a uma espécie de clube, da qual fazem parte todas as pessoas ligadas de um modo ou de outro à vida de uma pessoa. Algumas pessoas estão mais presentes, foram incluídas de forma deliberada na vida da pessoa e outras nem tanto. No clube de vida de uma pessoa se escolhem os membros que se quer que dele façam parte. Se remembra e se relembra os participantes deste clube. O termo clube de vida já é em si uma metáfora, portanto, apenas é necessário saber os momentos em que podem ser chamados os membros deste clube para participar da história da pessoa. Reautoria resulta de uma conversa entre o terapeuta e o cliente que envolve a identificação e concretização da história alternativa na linha do panorama da identidade. Como o próprio nome diz, é recriar condições para a pessoa ser autora de sua própria vida. A prática da reautoria é baseada na suposição de que nenhuma história tem a possibilidade de encapsular a totalidade da experiência de uma pessoa, pois se sabe que uma só história não representa a experiência de vida de uma pessoa, não pode representar a experiência total da pessoa. Assim é possível recontar de formas as mais diversas uma experiência e continuar a ser autor da própria vida, só que de um ângulo novo. Reverberações são ideias e imagens nas quais uma experiência do cliente oferece uma grande profusão de ideias para papéis, temas, conflitos e histórias. O que é reverberar? É refletir luz, calor, som ou histórias com grande intensidade. Metáfora. Fazem artes com o problema. Arrumar formas de fazer arte com o problema usando reverberações de modo a tirar seu poder, sua intensidade. É possível usar desenhos, modelagem, teatro, enfim, usar habilidades para imaginar, explorar e considerar, transformar em imagens problemas. Nos próximos slides podemos então ver a questão de cartas, de mapas, que também são usados na terapia narrativa. Testemunha externa. No geral, testemunha é alguém que é chamada a depor sobre o que viu ou ouviu sobre algo. Na prática narrativa, testemunha externa é alguém fora da consulta terapeuta que é chamada para ouvir e validar relatos da identidade preferencial da pessoa em consulta. Isto é, são convidadas pessoas que têm uma experiência direta com a situação levantada e compartilham valores semelhantes sobre aquilo que é importante para a pessoa que está sendo atendida. Na verdade, as testemunhas externas precisam ter pontos de conexão semelhantes entre o que acontece no episódio
narrada e suas próprias experiências pessoais, porque só assim é possível validar a identidade preferencial de quem está em consulta. Por exemplo, nós somos testemunhas externas dos ideais de Martin Luther King, Nelson Mandela e Madre Teresa de Calcutá. Cerimônias de definição. Barbara Mayoff usou esta metáfora para descrever algumas atividades de uma comunidade judia de pessoas idosas e pobres em Venice, Los Angeles. Estas pessoas eram quase invisíveis para a comunidade mais ampla. Estavam privadas de importantes reflexões sobre suas próprias vidas, com risco de duvidarem de sua própria existência. Eram, portanto, invisíveis para si mesmos. Para Mayoff, cerimônias de definição lidam com os problemas de invisibilidade e marginalidade. São estratégias que proporcionam oportunidades para serem vistas nos seus próprios termos, colhendo testemunhos com o próprio valor, vitalidade e existência. Vejam o próximo slide. Agenciamento pessoal. A pessoa vivencia sua força vital através do seu próprio agenciamento pessoal. White apresenta 4 perspectivas sobre o agenciamento pessoal e a ação responsável. 1. Como resultado de um desenvolvimento normal, expressão de um self central que é dado à natureza humana. 2. Como uma expressão de privilégio no contexto das relações de poder tradicionais. 3. Agenciamento pessoal como um construto de normas do poder moderno. 4. Apresenta ainda uma importante perspectiva alternativa sobre agenciamento pessoal e ação responsável que se baseia em uma forma especial de colaboração social, onde a pessoa precisa percorrer com sucesso o espaço entre o conhecido e familiar e o que será possível fazer para ajustar sua trajetória ao que é importante percorrer nesse espaço. Conclusões. Nas considerações finais, quero destacar mais uma vez os pressupostos básicos da terapia narrativa. As pessoas são as autoras das histórias de sua própria vida. O problema é o problema. A pessoa não é o problema. Os problemas são construídos em contextos socioculturais que incluem relações de poder, de raça, de classe, de preferência sexual, de gênero e desvantagem econômica. Quando as pessoas vêm para a terapia, trazem conclusões estreitas sobre suas vidas e relacionamentos. Isto dificulta o acesso a seus conhecimentos, competências, capacidades e habilidades. Mas estas conclusões estreitas não ocupam 100% de suas vidas e relacionamentos. Portanto, assegurar uma atmosfera de curiosidade, respeito e transparência é responsabilidade do terapeuta.